Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Estamos chegando mais uma segunda-feira, mais uma resenha aqui no Alambrado. Você que estava acompanhando o Timão, com todas as informações sobre o Corinthians amanhã na Sula, sobre Roger Guedes, aqui com o grande Gabriel. Gabriel, estamos juntos. Estamos juntos. Que é isso. Eu que agradeço. Mais uma segunda pré-jogo, basicamente, né? Porque amanhã o Coringão a Sul-Americana que se tornou muito importante para o Corinthians. Muito moral aí. Gigantesco. Obrigado por estar lembrado com a gente. Pelo convite. Você fez uma festa, Vessonão. Na moral. Agora eu vi, meu. Jogaram pedra em você. O apartamento subindo, você chegou no destino dele. Faltava um pedaço e eu na quina. Nossa. Na hora sangrou, já olhando com a cara assustada. Mas eu tô bem, só uma latinha já 100%. Nossa, beleza. E aí, Casca, esse boné aí, não? Você com boné novo, né? Os caras mandaram da universidade. Ele é tricolor, mas vermelho ali no distintivo. Mas se tiver te incomodando, eu tiro. Não, como você tá. É estilo no segundo. Depois de incomodar alguém falar que é. Boné fera, velho. Mas. A transmissão depois ela vai no nosso Alambrado Alvinegro, para você deixar o seu like aqui na nossa transmissão dentro do meu timão e para você seguir a gente também no Alambrado Alvinegro. Tem dois assuntos que estão a resenha é Roger Guedes, americana. Ele somente hoje informação quente, não só sobre a saída dele, mas sobre a vida de Alexis Sanches. Você tem informação sobre isso? Boa noite a todos aí, prazerzaço estar aqui novamente. O que acontece é que quase que uma coisa está tendo a ver com a outra. A coisa de você vender um carro e comprar o outro para você não ficar em pé. Então, o Corinthians sabe disso, sabe que pode perder o Roger Guedes a qualquer momento. Basicamente, ele tem uma oferta, mas não tem a proposta. O que eu quero dizer? Ele tem os valores, ele tem as promessas, só que só está faltando chegar o timbrado, o papelzinho, o e-mail, o oficialzinho lá do clube do Qatar, que até agora a gente não descobriu como é, e falar, a sua parte é tanta, a do Roger Guedes é tanto, eu estou querendo o jogador, e aí cabe ao Corinthians, do Roger Guedes, a liberação. Tem uma coisa importante, com o Roger Guedes existe um acordo desde 2021 de liberação. Não é nada assinado. Nada assinado, de parceria, olho no olho, homem para homem. Quando ele veio em 2021, o Roger Guedes abriu um monte de coisa, aceitou a liberação de 40%, porque o 100% do direito era dele. Ele acordou liberar 40% do Corinthians, mas fez a diretoria ter uma promessa com ele. Se chegar um negócio muito diferente, acima do normal, você tem que me liberar. O Corinthians tem isso daí, não tem nada assinado, e nessa coisa no futebol é normal, esse tipo de relação e de acordo formal existe. Eu vou contar aqui um para vocês. Em 2015, o Corinthians percebe que o Guerreiro não vai ficar, vai embora para o Flamengo, ele faz o acordo com o Wagner Love. Wagner Love pediu 5x. O Corinthians disse, eu não tenho como te pagar 5x, eu tenho como te pagar 3x. Ele falou, tá bom, eu aceito 3x. Só que você põe uma cláusula de liberação, uma multa de 1 milhão de euros, porque se no final do ano pintar alguma coisa, eu tenho facilidade para sair, eu não vou estar preso a um valor. Por isso, ok, eu não consigo pagar menos, eu não tenho como pagar os 5x, eu só pago 3. Tem um jogador que no final ajudou pra caramba, virou titular do time, campeão brasileiro, 5 anos de janeiro de 16. Aquela bandada de o Coxinha e o Love. E ele foi para o Mônaco. Existia um acordo. O acordo, o que está acordado no mercado. E aí ele foi embora. E você sabe o valor nesse caso, do Roger Guedes? Essas multas aí, Fabrício, basicamente, todo jogador do Corinthians, 50 milhões de euros. Eu já peguei um monte de processo de jogador para o exterior. Todos são assim. É 60, sabe quanto era? Calma aí, sabe quanto era federal? 50 milhões de euros. É meio padrão. É meio padrão. O Everaldo tinha uma cláusula, eu olhei quando
o contrato. Com Não, salário não, do você tem que jogador. preencher de acordo com o salário do jogador é pro Brasil. É. Aí é Brasil. Tem Salário- Estamos aqui ao vivo, a gente estava trocando uma ideia, Vessone, sobre essa questão toda do Roger Guedes. Você deu o exemplo do Wagner Love, e eu te perguntava sobre o valor da multa. Picotada, não estava chegando muito bem. Você resumiu um pouquinho a ação do Roger Guedes de novo, falar sobre o Sanches e a gente desenrolar nossa resenha aqui. Esse lance do Santos, desculpa. O lance do Santos é real, Alex, É oferecimento de empresário. mas é real. É. Miguel. Não, aí você decide. Isso acontece muito. Que imagina o celular de um presidente, de um diretor de futebol, o que deve ter mais é a gente oferecendo o jogador X. Eu tenho craque, eu tenho como ir lá no PSG e tirar o jogador. Eles têm de monte isso. Daí, assim, uma coisa mais avançada, pintar uma proposta, mandar um e-mail, papelzinho timbrado, vai longe. O Guedes, ele sabe da oferta, ele sabe que é possível, ele também sabe. O Corinthians disse que não chegou nada oficial. Também aguarda ali um e-mail, um papel timbrado do time, seria muito dinheiro, ganharia alguma coisa em torno só de salário de reais. É muita grana fora a parte do dinheiro, que tem 60% que pertence ao jogador. Se chega a 10 milhões de euros, o Guedes vai pegar 100 de euros mais o salário. É uma dinheiro, é muito difícil E tem aquela que eu estava dizendo antes, de só retomar entre ele e o Duílio, 60% do Roger Guedes, 40% do Corinthians. Quando ele chegou, a conversa foi meio no fio do bigode, assim, ó, se chegar uma proposta muito boa para mim, você tem que me liberar. Eu vou aceitar suas condições, estou liberando 40% do direito para vocês, só que não vai me fazer sacanagem se chegar um negócio muito diferente, uma proposta muito boa. E está chegando. E esse momento vai chegar. Então, sinceramente, eu já está tudo, eu não me espantaria dele não permanecer no Corinthians. E detalhe, amanhã, o Guedes, do jeito que ele for, ele não jogar amanhã. Ele pode ir embora, ir embora amanhã, depois de Embora. amanhã. Tem que botar para jogar amanhã. Não, mas aí que tá. Ele não jogar amanhã, Ele tá saindo. porque isso pra mim não pega. Se sair a escalação sem ele, o Corinthians não divulgou relacionados, e eu já imaginava que isso ia acontecer. Se ele não jogar, ele caminha, ele se recupera bem. O metabolismo dele, só para vocês terem uma noção, o Corinthians tem 44 jogos no ano. Ele tem 41. Sem lesão. Ele não jogou por aí. Ele não jogou no Liverpool porque jogou só reserva. Ele não jogou universitário porque jogou só reserva. Ele estava bem para jogar. No Bahia ele estava suspenso.
41 de 44 e não vai jogar um jogo desse? Por quê? Não tem explicação. A não ser que ele esteja indo embora. Eu queria ter metabolismo. Porra, fazer recuperação rápida, já tá bem. Barriga Já chapada. 3 dias já tá bom. Já 2 dias já tá bem. Paga um valor por Rojas, diluído em tempo de contrato, e aí lá na frente consegue barganhar. E comprou 70%. Comprou. Pegou. O Guedes meio que cedeu. Então, Não, é mesmo que o Corinthians tenha que comprado os 40, dividindo, parcelado 5 anos de contrato. Você tem esse acordo. sim. E aí você tem que liberar. Acontece, gente. É muito normal esse tipo de acordo. O cara facilitar para chegar. O Atlético Mineiro estava de olho Naquela ali. vez. E aí, nessa entra o absurdo, pelo menos ao meu ver, tá? A informação do meu parceiro, Leandro, deu uma viajada, devia estar tomando tragos, e aí falou, mas é que ele deu informação que o Corinthians tem interesse no Pedro, mas o Pedro já fez um número de jogos no. Se ele fosse vir, era só para jogar Sul-Americana. Vai trazer o Pedro para jogar absurdo, Sul-Americana. Ele já jogou a Copa do Brasil, já tem mais de 100 jogos no Brasileiro, ele poderia jogar só a Copa Sul-Americana. Eu acho que dá uma viajada na E a gente imaginando o jogo de amanhã, que passou meio que a regra no Roger Guedes, deu para entender direitinho. Qual deve ser o time que qual é a previsão do time amanhã? Eu vou até mandar aqui para o pessoal. Porque no gol tem jogado o Carlos Miguel. Sim, na Sul-Americana. Mas pode ser o caso, segundo a informação do meu irmão. Pode ser o caso, né? Fala aí, o time. A gente tem um time aqui, Mas isso tem informação? também com informação. Isso, com base no que aconteceu. Te mandei, Fabrício, para a técnica lá, eles colocam até o nosso campinho. Cássio, nós estamos mudando a possibilidade do Cássio Miguel pro jogo, mas ao contrário de Lima, por exemplo, que não era chance nenhuma do Cássio jogar, amanhã tem o jogo em casa. Até porque o Donelli, na suspensão da Comebol, se o Cássio não vai para o jogo, teria que o quarto goleiro Carlos Alberto. O que aconteceu com o Donelli? O que aconteceu foi o seguinte: teve briga em Lima, foram expulsos 2 jogadores. O Rian, que levantou a camiseta. E o Donelli entrou numa confusão, ele estava no meio da treta lá. E o Matheus Araújo. O Corinthians entrou com recurso. A imagem da TV Corinthians que eles estavam fazendo no tribuna serviu como prova, mostrou que o Rian não fez nada, a Comebol retira. O Rian ou o Matheus? Perdão, mostrou que o Matheus não fez nada, a Comebol retira o vermelho dele. Então, para não ir o quarto goleiro, vai Cássio e Carlos Miguel. Os dois vão para o jogo, não vai o Cauê. Tinha tanta várias aqui, tinha que suspender o árbitro também. O VAR deve ter falado Matheus. Qual Matheus estava jogando? Matheus Araújo. Mas quem estava na confusão era o Donelli, né? Então aquela imagem que ele está olhando. É verdade, ele tomou um tapa ali, né? O Donelli. Não, o que ele está falando do Araújo. O que eu fiz? Ele faz o post no Instagram, o cartão dele. Só que o Donelli não pode ir para o jogo amanhã. Então a gente está dando Carlos Miguel ou Cássio, Carlos Miguel. E aí, nessa, só pra, vamos passo a passo aí. O que vocês acham? Pô, eu tenho isso aqui, a gente tem isso aqui, ó. No Alambrado ninguém fala mal do Cássio. O Cássio é um monstro, cara. Eu idolatro o Cássio de tudo quanto é jeito. Vocês acham que ele deveria colocar o Cássio ou deveria manter o Carlos Miguel, cara? Eu acho que goleiro é uma posição muito específica, de não ter cansaço físico, às vezes é mais mental. Se o Cássio tá bem, dá para ir pro jogo, dentro de casa, eu não vejo motivo de não colocar o Cássio. Eu tô com uma visão da Sul-Americana muito baseada no que o Corinthians está apresentando no Brasileiro. Eu tenho como ideia de que a prioridade do Corinthians é brasileiro, Copa do Brasil, e a Sul-Americana é um terceiro viés, aí, vamos dizer. Sim. Então, para mim não tem problema, por enquanto, em manter Carlos Miguel e o time mais mexido possível, porque até vi esse jogo contra o Vasco como extremamente importante, o Corinthians estava à beira da zona de rebaixamento. Não passava o Santos. O Santos perdia, o Corinthians vencia, não passava o Santos. A partir do momento, se o Corinthians chega numa semifinal e está mais tranquilo, não vejo problema em colocar um ou outro reserva. Mas, por enquanto, eu ainda mantenho o brasileiro como a principal força Obrigado pela sua Cara, isso não tem como subestimar o Campeonato Brasileiro. Eu disse até um negócio que a galera ficou indignada comigo, que para mim, o jogo do Corinthians e São Paulo, ele só tinha o mesmo peso, não um peso maior. O mesmo peso de Corinthians e Vasco, porque era o São Paulo. Porque era um rival direto.
porque tinha um tabu na arena, porque não é um jogo normal, não é um jogo comum, é um jogo grande. Mas se a semifinal da Copa do Brasil, para mim, fosse qualquer outro time que não São Paulo e o Palmeiras, até o Santos, o jogo do Vasco era mais importante. Perde pro Vasco e o Curitiba ganha, entra na zona pra você ver. Então, entra na zona de rebaixamento, e aí a pressão, aí sai essa tranquilidade toda, sai essa questão toda do Luxemburgo, que até eu vou entrar nessa para perguntar, inclusive pro Vessone. Só posso dar uma informação antes? Informação de um cara que trabalha lá no Corinthians, não posso falar porque as fontes não são faladas. Aí a informação é boa. É aquele cara que eu conheço? O sentimento de dentro do CT é que o Guedes já está vendido. Sentimento de dentro do CT. Então ele sabe porque ele ouviu, né? Sentimento de despedida. Então, na verdade... para mim é isso. Para mim ele está mais fora do que dentro. E amanhã, se ele não for relacionado num jogo que não vai ser, certamente ele iria para o jogo, é porque a saída dele é iminente. Perdemos o Roger Guedes. E curioso foi no jogo que ele fez o gol, que, enfim, colocou ele na liderança da artilharia da Arena. Aliás, tem um negócio na TV Corinthians nos bastidores. Eles fizeram o vídeo de bastidor. E o Roger Guedes está passando pelo corredor, saindo do campo. Cara, esse tá no fundo alguém falando assim: agora você já pode ir embora. Bem no fundinho, algum goleiro não dá, algum jogador brincando com ele, ou seja, você foi para 31, virou o artilheiro dessa parada toda aqui do estádio, e o fundo, alguém no fundo fala, não dá para identificar, agora você já pode ir embora. Mas tem um detalhe, ele tem que fazer mais um, hein? Ele tem que fazer mais um, para ele se tornar o maior artilheiro com a camisa do Corinthians. Ele considera conta então, Guedes, falta Criciúma. Não, ele fez 31. Já fez 31 hoje. Pelo Corinthians. 32 contra o Criciúma. Contra o Criciúma. E o João parou no 30. Já tem 30. Ele já era maior. Sabe o que é curioso? Porcaria. O Luxemburgo ontem praticamente revelou sua estratégia, né? De, não, eu sei onde vocês querem chegar, lá no apito final na Band, e eu conduzo da forma com que eu quero. E aí, quando ele é perguntado sobre Roger Guedes, ele fala, eu acho que não vai. Então, o que eu posso interpretar disso? Se a ideia do Luxo é sempre desvirtuar, desviar do que de fato é... Foi mais uma, né? Foi mais uma. Posso acreditar que o Guedes... E até ele elogia, né? O Guedes me elogiou lá na entrevista, porque ele já quer jogar, ele é jogador malandro, gosta de jogador malandro, e depois ele responde isso. Então, o Guedes está mais com... não é nem um pé, né? Um pé e meio fora do Corinthians. Agradecer a nossa audiência gigantesca aqui, a gente está chegando a quase 1.500 pessoas acompanhando a nossa live aqui dentro do Meu Timão. Para você seguir o Alambrado Alvinegro, a gente tem também o nosso link do Alambrado Alvinegro, para você seguir a gente nas redes sociais. Pedir para a galera seguir mesmo, né? Se inscreva no canal. Dá moral pra gente, né? Dá moral para nós lá. Para a galera entender aí, o Alambrado Alvinegro é um parceiro do Meu Timão, então o nosso canal também precisa de inscritos, então dá moral pra gente, tá as nossas mídias sociais, estamos no TikTok, no Quai. E uma coisa que eu lembrei, viu? Melancolicamente, o Roger Guedes, o primeiro gol dele foi no empate 1-1 contra o Juventude, e esse último na vitória contra o Vasco, ambos sem torcida. O primeiro, na verdade, foi no Corinthians e Criciúma, né? O primeiro, na verdade, foi Corinthians e Criciúma, né? Não, mas esse não. Tô falando com a camisa do Coringão. 2 jogos sem torcida. 1-1 contra o Juventude, vocês lembram que foi um gol de falta? Acho que foi na época da pandemia, estava sem torcedor também. Você falou sobre o Luxemburgo, e a gente eu acompanho todas, a gente acompanha todas as entrevistas, obviamente, mas você está presente em quase todas, se não em todas. Não, todas. Daqui a pouco a mulher dele larga ele, porque, o cara perde todo final de semana, o cara só vai atrás do Corinthians. Não sei se nas últimas duas, ou pulou uma ou outra. Primeiro, acho que foi o Marco Belo que fez um comentário depois que era a vez de perguntar. E vinha de uma sapatada do Luxemburgo gratuita. Sim. E ele falou até num tom amistoso. Pô, Luxa, você tá nervoso, você tá estressado, alguma coisa assim. O Luxa deu no meio de novo. E eu reparei, não sei se é uma pergunta sobre uma postagem sua, que você fala assim, olha como o Luxemburgo tá acima do tom do nervosismo e que nem faz tanto parte dele. Que ele sempre foi um cara meio gente boa nas entrevistas, não é tipo Muricy e tal. Resenha, né? Resenha. A pergunta que eu tenho a fazer pra você é o seguinte, Vessone. Que ele tá nervoso, ele tá, ponto. Mas você acha que ele está fazendo isso? Vale para você também, que está muito mais no estádio do que a gente fica muito mais em redação. Já diria, craque Neto, ficou perna. Não, pode ser isso também, mas é outra coisa que eu vou perguntar. Se na experiência que ele tem de futebol, se ele está fazendo isso meio que para batam em mim, não batam nos jogadores. Tipo assim, eu tô estressadinho, eu sou nervosinho daqui. Você acha que pode ser isso também? Ou ele está nervoso e tá mala, tá perna mesmo? Não, eu acho que é ele mesmo. Porque o time tem 7 jogos sem perder. Então ficou perna, é isso. 6 vitórias e um empate, não tem motivo dele estar desse jeito. Bessa, sem te interromper, jogo contra o Botafogo, fora de casa, Corinthians perdeu,
qual que era Aquele passeio 3-0, né? o enredo? Ele tentando rir, tentando trazer esse lado, os jornalistas do lado dele. Não pegou bem. Quando tá vencendo, para ele não ter que explicar o que ele tá mostrando, ele começa a dar pancada. Sim. Pelo menos essa é a impressão. O Vessa teve presente. Quando perdeu, às vezes que perdeu em Minas também, ele levou para esse lado da risada, de fazer piada. E o torcedor completamente pistola. Agora, qual que é a narrativa que pode ser criada? Pô, tô vencendo, tô fazendo de tudo, e é o que a imprensa tá fazendo. Estava lá nesse último, quer dizer, do Tomou jogo passado. Nessa última. Como é o nome do repórter? Caê? Esgriles. Foi do Esgriles. Do jogo passado, do Caê foi agora. Perguntou do jogo. Perguntou normal. Qual é a sua análise do jogo? Não quero falar. Não quero, eu sou obrigado a fazer análise. E ontem o Kleber Machado foi muito bem. O Kleber Machado falou para ele, ô Vanderlei, eu sou um jornalista. O que eu tenho que te perguntar depois de um jogo pro técnico de futebol? E é isso, cara. Se a gente não puder falar de jogo, vai falar do quê? De culinária, da guerra. Porque foi o que ele respondeu no jogo, depois da vitória contra o São Paulo. Foi na vitória do São Paulo? Que ele respondeu que ele tem que falar sobre o jogo. Foi Luiz Griles, que aliás é um grande cara. O Luxemburgo, ele estava num ostracismo violento. Não dá pra entender. Cozidinho, morto com farofa. Porra, bastou umas vitórias. O Corinthians tava mal pra cacete, aliás. 7 jogos. Há um tempo atrás tava mal pra cacete. Sim. O cara começou a ganhar, já ficou estrelão. Pô, isso é uma coisa que de fato me incomoda. Sábado foi a primeira vez, desde que ele chegou no Corinthians, que ele passou a ter mais vitórias do que derrota. Até agora, há 3 meses ele tá agora. Ele tinha mais derrota que vitória. Contra o Vasco, e 7 jogos, 6 vitórias e um empate, né? E por isso que ele inverteu. Agora ele pode falar assim, ó, eu sou um treinador que tô com mais vitórias do que derrota desde sábado. Os 7 primeiros foram só pancada. Demorou, né? E assim, vamos voltar, que a gente estava falando sobre a escalação do Corinthians para amanhã, né? A gente parou no gol, aí comecei a dar um monte de opinião, acabou nem chegando a uma conclusão e tal, mas a conclusão é de que se o Cássio tá ok, tem que o Cássio não dá para poupar, que o goleiro é uma posição muito específica. O importante é que pro Corinthians, se for o Carlos, a gente tá tranquilo, porque ele tá entrando bem também. Para mim, o Corinthians tem os 2 melhores goleiros do Brasil. Essa posição, acho que o Corinthians tá tranquilo. É muito Corinthians falar isso? Cara, qual goleiro reserva hoje tem a projeção do Carlos Miguel? E outra coisa, se o bicho pega, o Carlos Miguel O Marcelo Lomba no Palmeiras entra bem também, né? Quando é acionado, mas já tá mais veterano. Mais veterano, mais rodado. E aí, lateral direita, Bruno Mendes ou Fagner? Ou Fagner. E aí depende muito. Pode entrar o Fagner também? Pode. O Lucas Veríssimo tá inscrito? O Lucas Veríssimo tá inscrito na Sul-Americana? Vai estar. Já... O que ele falou? O que ele falou? O Fagner pode jogar? Pode. Eu iria com o Bruno. Cara, na verdade, o Fagner já tá... É triste falar isso, porque o Fagner é um grande jogador, o ídolo do Coringão, campeão pra cacete. Mas o Fagner já tá perdendo espaço para um jogador que nem é da posição. Não tá conseguindo É muito triste isso. Então, cara, assim... Mas ele é tão diferente que ele é o maior assistente do Corinthians no ano. 8 passes para gol. Pois é. Mesmo tendo isso que você tá dizendo, que você não tá errado. Eu acho que o Corinthians precisa de um lateral reserva contratar pro ano que vem e manter o Fagner. O Fagner ainda tem contrato só até, ainda mais um ano, né? Mais um ano. Se eu não me engano, acho que é mais um ano. O ano. Cássio também, mais um ano. O Fagner ainda, obviamente, o Cássio e o Fagner são 2 jogadores que deveriam manter, que o Corinthians precisa no elenco. Até o Fagner é por uma opção, se trouxer um lateral direito de qualidade, para eles ficarem se revezando. Mas assim, como tentaram fazer com o Fábio Santos esse ano, mas o Fábio, infelizmente, também para mim, eu acho que vai entrar o Bidu nesse jogo aí, né? E na lateral esquerda, Bidu. Aí o Fábio está completamente desgastado, 3 jogos seguidos, 37 anos, ele saiu extenuado de campo, enfim, não tinha a menor condição, vai jogar o Bidu. A zaga nós estamos colocando Gil e Murilo, porque o Murilo descansou no final de semana, não tem muito motivo dele não jogar, porque ele não jogou sábado, suspenso. O Gil também. O Veríssimo tá inscrito. Tá inscrito, claro, escreveu, mas não tem condição ainda. Não vai arriscar jogar com os 2 moleques. Não, ele não tá bem ainda. Ele tá em pré-temporada. O Benfica tava começando a pré-temporada. Não, os 2 moleques, eu falo. O Lucha não vai arriscar com o Caetano. Se entrar Fagner, pode entrar, por exemplo, Gil. Bruno e Murilo. Se o Fagner for para lateral, ele não, pode ser o Bruno do lado. Então vai depender muito dessa situação. E aí no meio campo? Aí no meio de campo a gente colocou Maicon, Fausto e Matheus Araújo ou Juan Oliveira. Então vocês estão percebendo aí, não tá o Renato. Graças a Deus não tá um desgaste absurdo também. Sai no intervalo, aliás, a última bola do primeiro tempo era uma falta, ele bate, põe a mão na coxa. Nossa. Na virilha, eu falei, meu Deus, o juiz apita. Eu tinha certeza que ele não voltava no intervalo. Ele não voltou. Mas aquela hora que ele põe a mão... tá na tela. Ele põe a mão na virilha, eu falei, minha nossa. Aí essa o Fausto também não foi titular no sábado, a gente colocou ele também
no time junto com o Michael, que é jovem, 25, 26 anos, e na frente, sem o Guedes, que também não deve ir para o jogo, sem o Matias Rojas, que a gente tem informação, não se recuperou, o pé esquerdo ainda está com dor. É de vidro mesmo. Tá zoado, também não vai para o jogo. E aí a gente abriu o Adson e abriu o Biro dos lados com o Roberto e não com o Felipe. Aí você coloca o Biro jogando pelo lado esquerdo, mas a posição dele, pelo menos do que ele tem jogado recentemente no Corinthians, é na do Adson, né? Mas o Biro tá entrando com o Luxemburgo, às vezes, no segundo tempo, do lado esquerdo. Contra o Fortaleza. E o Wesley, jogo antes dele ir pra seleção, ele entrou pelo lado esquerdo, foi bem. E o Wesley, o Pedro? O que acontece foi o seguinte, o Wesley e o Giovani, informação do meu timão, quinta-feira publicada, eles tomaram uma espécie de pito do Luxemburgo. Estão quebrando a noite. E de falta de concentração. De um pouco puxada de orelha, falta de concentração um pouquinho no treino. Foram liberados, desceram para o Sub-20, jogaram contra o Grêmio sexta-feira. Giovani fez gol até. Giovani até fez gol e tudo contra o Grêmio. Classificou o Corinthians para a semifinal do Sub-20 brasileiro contra o Palmeiras agora. E aí não dá para saber se eles concentraram hoje e também vão ficar à disposição ou se vão permanecer no Sub-20. Mas é aquelas coisas que por isso que o jornalismo existe. Se alguém esperar e o clube soltar uma nota dizendo, olha, pegamos o Wesley e o Giovani, baixamos ele para o Sub-20, simplesmente para reforçar o Sub-20. Não vão fazer isso. Muito menos contar a realidade. E nós contamos na sexta-feira, soltando essa matéria, de que o Giovani e o Wesley tomaram ali um... Mas é noite isso, né, Vessone? Não, é coisa de concentração no CT mesmo, no dia a dia, no treino. Noite faz isso não, também. Às vezes o cara, por exemplo, o garoto isso se acha... Isso o Wesley e o Giovani. O garoto às vezes se acha, pô, eu virei um 13º titular, 14º, o Romero tá sendo cortado e eu não. E aí o cara cresce, dá uma crescida. E o desempenho cai. E aí você dá uma segurada no garoto para falar, amigão, até o Sub-20 você vai brincar. Você era molequinho, um focazinho lá no lance, por exemplo. Sim. Começando assim. Você não perdia um pouco o foco, às vezes, normal, dependendo da noite? Claro, normal. Você ia ter que escrever lá, não ficava tão bem assim, né? Não, normal. Perde mesmo. Perde foco. Gente, é só cada um que tiver na sua casa aí pensar, o que você fazia com 17, 18 anos? Então, vou fazer uma pergunta para ele, então. Você... Eu. Quando era o Cascãozinho... Deixa eu perguntar. Não, eu te conheço há muito. Eu te conheço desde quando a gente ia de busão para faculdade. Fala, é verdade. Eu te conheço desde quando a gente ia de busão para faculdade. Certo? Que você era Renato Isabel Nales. Aí você virou Cascão. Sim. Você virou uma perna desgraçada. Uma perna. Uma perna. Na verdade, eu tô parando de beber. E tá cornetando o Giovani. A gente tá no boteco, porque a gente vai ficando velho. E o Giovani e o, sei lá, outro dia, toda essa molecada aí que, né, aproveita a noite. Nós também, eu acho que eles têm até direito na folga, faz parte da vida. Todos nós aqui já saímos. Gabriel ainda... Você tá casado? Não. Porque o casamento dá um pouco de uma segurada nesse... 27 anos. 27 anos. Ele é o Wesley perto de vocês. Rodou sem óleo pra caramba. Mas, cara, anos, a verdade é que a gente aproveita um pouco assim. E o moleirada tem direito de aproveitar nas folgas. É que realmente o excesso de exposição, o excesso de mídia, o excesso de amigo diaspônico, claro. de cara que não faz porra nenhuma, que fica sugando a energia do cara, fica, não, vamos lá. Eu lembro do rival, tem um atacante do rival lá, aquele Gabriel Veron, que foi pego tomando cachaça, enfim, os caras tirando foto. Hoje em dia, com mídia social, com esse celular aqui, isso aqui... Mas nesse caso dos dois, o que me passaram foi só simplesmente foco de concentração nos treinos, do tipo, a vaga é minha, estou muito tranquilo, tem até Cantilho sendo cortado do banco, Romero, e eu não. Só que aí chega uma hora que você precisa mostrar pro garoto, vai pro Sub-20, que daqui a pouco dá uma ralada de novo. E nisso o Luxo é fera. Não acho que é nenhum absurdo. Não foi assim no Palmeiras, com o volante do Palmeiras? Sim. O Luxo era o treinador. O Patrick de Paula. Não levou para o Mundial de Clubes. Tanto que nem tá jogando no Botafogo. É que se lesionou também, né? Lesão grave. Mas também esse aí aproveitou. Sim. Esse aí exagerou na noite. A verdade é essa, né? É isso. Mas e o Pedro? Eu queria saber do Pedro. A gente falou então, ele seria o favorito para essa posição do Pedro. O Pedro joga nessa posição, entrou muito bem contra o São Paulo. Mas o Pedro é o mesmo caso do Wesley. Não, é pelo que ele falou. Não, o Pedro vai estar relacionado. Tava no sábado. Então, tinha que jogar o Pedro no Wesley. Tudo bem, você tem razão. Pode dar Pedro amanhã. Só que numa hierarquia, quem está entrando agora? Sábado, por exemplo, entrou o Biro. Não entrou o Pedro. Como é que é, professor? É merecimento. Como é que é? Merecimento.
Quando tu passa por certos processos, aí daqui a pouco tu tens a oportunidade, tu oportuniza a tua entrada. Meritocracia. Meritocracia, merecimento e like, inscrição no canal do Alambrado. Foi quase 2 mil pessoas. O Tite é impressionante, né? Dá para ter um dicionário do titês mesmo, né? Na coletiva do Tite, você reciprocidade. É tudo. Ele faz de tudo, cara. É impressionante. E aí o Corinthians tem, nesse jogo da Sul-Americana, o News Old Boys, a gente estava comentando até hoje... Informação se esse time é bom. Que o Corinthians... Não, é sobre ele que eu vou falar. E aí eu vou dar a informação e vou rebater com uma outra. O News Old Boys está na 14ª colocação no Campeonato Argentino. É o Atlético Mineiro hoje lá da... Corinthians. O Corinthians. Não é. O Corinthians está em 14º? Só que tem 30 lá. Então ele tá pior que o Corinthians. Não, tá melhor que o Corinthians, é verdade. Tem 30 times. São 20. Ele tá na metade da tabela. É isso, ele tá na metade da tabela. Porque a gente compra a ideia de Acabou o campeonato agora, no final de semana. Ele terminou na metade, só que são 30 lá. É uma abertura, né? Assim, é um time agora que, cara, virou um grandão. O Heinz é o técnico. Então, é um time muito organizado. Atropelou o Santos na Vila. É muito organizadinho. Foi uma vitória magra ali, né? Mas é um time organizado e tem um negócio que é amanhã, o torcedor corintiano já se prepara aí. O goleiro deles... é quase que o terceiro zagueiro. E o treinador, que é um histórico jogador, né? O Reis lá zagueiro e tal, ele faz do goleiro o líbero do time. Então a saída de bola é uma saída bonita, que eles falam até, e eu vi uma vez... Tipo o Audax do Diniz. Ele faz uma saída de 3 com o goleiro, então se prepare. E o Roberto é um cara que, para isso, ele é muito bom. O que ele pressiona, o que ele enche o saco do volante, ele vai ter que encher o saco do goleiro ele tem que fazer gol, tá? Só pra te avisar isso aí, porque para pressionar, o cara tem que se pôr um volante lá. Eu tava vendo a imagem, pouca gente reparou isso. Como tava sem áudio, sem torcida, eu reparei no áudio do Yuri Alberto, né? Quando o Roger Guedes faz o toque e ele faz o gol, você viu o que ele falou? Não. Chupa Cascão. As câmeras pegaram, mas tem gente me defendendo aí. E ele veio na câmera e falou, chupa Cascão. Tem gente me defendendo no superchat, então, por favor. Porque só você fica me criticando. Você ia falar alguma coisa séria. Eu falei, caramba, será que eu perdi agora? O do Claudinei José Trento. Claudinei José Trento, um abraço, contribuindo com R$20 aqui pro meu timão. Ué, Vitinho. Me desculpe, amigo do Cascão. Me desculpa, amigo. O Cascão, é que tá sem vírgula. O Cascão não é perna. É perna. Tá vendo? É gente boa e humilde. Muito obrigado. 4 Marcos no Mato Grosso. Um grande abraço para você. O homem deixou uma grana para falar isso do Cascão. Obrigado, Claudinei. O Matheus Morato. Boa noite, meus caros. Só passando para dizer que sou um grande... Estou lendo sem ler antes. Você deve ter dado uma descascada. Mas é superchat, o que você falar, a gente lê. Tem um filtrozinho lá, imagina. E dar parabéns pelo excelente trabalho de todos vocês. Vessa, amanhã vou na arena e, se possível, eu gostaria de te conhecer. Te admiro muito. Espetacular, obrigado. Tamo junto. Vou estar lá no Portão C, lá no Oeste. Faço minha live de lá. Mas só ver lá, quando estiver tirando foto, um ser humano lá tirando um monte de foto, pá, isso aqui é o Vessone. Vai lá que... Pode ir lá, Matheus. Fala que você estava assistindo a transmissão hoje no meu timão. E aqui se inscreve no Alambrado. Se inscreva no Alambrado. Ajuda nós. E você troca uma ideia com o Vessonão amanhã. O link tá na descrição, inclusive. Aliás, o público não vai ser... Quase 2 mil pessoas na nossa live aqui. Amanhã não vai estar muito completamente lotado, 45, 46, mas eu tô achando que vai dar um público perto de 40 mil pessoas amanhã. O torcedor corintiano está comprando a briga aí dessa Sul-Americana. Você acha que dá para já matar o jogo nessa aí? Eu acho que se não matar, vai zebrar, porque lá é difícil. Hein? Lá é difícil, lá não é fácil. Lá é difícil em Rosário, cara. Lá não é mole, não. O Guedes podia ir pro banco, pelo menos, né? Fazer uma saideirinha. Mas o que você falou faz muito sentido isso do Roger Guedes. Mas, de repente, também, se ele for negociado, ele não vai pedir para jogar nunca, né? Muita grana, né? Vai que se machuca. A questão é se machucar. Todo jogador é retirado dos jogos quando está em negociação. Para mim, se ele não for para o jogo, é normal, todos são retirados. Você não pode correr o risco de perder milhões numa negociação, nem o jogador. Por exemplo, então, o Luxemburgo tirou. Você viu a resposta? Do Queiroz, tirou o Edu Queiroz exatamente por isso, para não quebrar uma perna, acabaria a negociação. Então, se ele não entrar amanhã, a partir de amanhã eu começo a suspeitar que a chance dele ir embora fica muito grande. O Elivelton, fui 2 vezes na arena achando que ia conhecer o Vessa, mas ele foi muito perna, brincadeira, não é isso não. E nas 2 vezes ele não estava no Paulistão. Mentira. É mentira, é sacanagem. Tem muita gente. O Júnior fala: o momento de Carlos Miguel merecer sequência. Passa muita confiança. Passa mesmo. A hora que os caras lá do time do Peru vieram para cima, eu vi a confiança que ele passou, malandro. Você viu? A hora que veio os caras para querer brigar, tá lá o goleirão, passou uma confiança. Não, mas o mais engraçado é que ele não percebeu
que todo o elenco saiu e ele ficou recuou sozinho. e ele ficou sozinho. E aí os seguranças vão lá e falam, vem, Sai, ele sai. olha pra trás, não tinha mais ninguém. Era ele e o mundo. Mas ninguém encostou nele, né, mano? Agora E essa parada que tá bombando aqui na rede, tá muito longe, né, Corinthians São Paulo, daqui 3 semanas, né? Mas tá bombou muito hoje a chegada do colombianinho, né? Ramer Rodrigues. Que jogou muita bola e tal, mas ele não limpa a chuteira do Rojas, imagina do Renato Augusto. E essa provocação, o desespero que tá o São Paulo em relação a esse jogo, porque o Renato alugou um triplex na cabeça dos caras, né? Isso tá claro. Né? E veio o Rames Rodrigues e estão próximos, a informação de Evandro Pascoal na ESPN, que tá tudo certo, São Paulo e Lucas vão anunciar em breve aí, que é para jogar o jogo contra o Corinthians, cara. O Souzinha deu essa informação. O Lucas, eu nem... Ó, o Lucas é bola, hein, mano? A gente deu informação hoje no Donos da Bola. Do lado do Corinthians, eu acho pior o Lucas do que o Rames. Nessa temporada, sabe quantos gols o Lucas tem? Ele é atacante, né, que eu saiba. 1 gol. Reservaço. E o Rames Rodrigues, a gente fez também uma estatística lá, o cara mal joga, mal faz gol. Não, eu só puxei isso aí pra gente falar do... Uns refugão danado. Ou é Painato, ou é Reinato, que a galera chama, né? E o tapa que ele deu pro Michael, a galera falou muito disso aí, Nossa. ou ignorar, ou achar normal. Né? Os caras acharam normal, que nem o Cássio. O Porque Cássio faz ele, grandes né? defesas e vira normal. É isso. Não, porque a bola vem na velocidade, o cara dá o tapa meio preciso. Parece que ele pegou a bola com a mão, fez assim, ó, chuta, Michael. Não, e o início da jogada toda, né? Porque tá ele mano a mano com o Pulga Rodrigues, ele dribla o Jair, inclusive, e encontra o Adson sozinho na direita. E já vai se projeta para a entrada da área. E ali todo mundo esperaria que depois do passe do Adson, o Renato, que tem recurso demais, ia finalizar. Mas ele viu que não estava completamente confortável. Ele ajeita pro Michael que está de frente pro... Você repara que ele dá o toque e dá uma olhadinha assim, ó. E o que me faz eu remeter ao time de 2015. Porque, cara, o Jadson, o Renato, 8 anos mais novo... Nossa. Por que aquele time era daquele jeito, velho? Elias, porque era Flecha. Elias e Love, jovem. Malcom marcando por todo mundo. E também tem outra coisa interessante, que em 2013, que foi o ano do maior assalto na história de todos os esportes, de todos os esportes coletivos, foi o maior assalto, foi aquele do Amarillo. Adoraria encontrar ele em algum lugar. E foi proposital. Aquele time do Corinthians de 2013, ele era melhor do que o 2012, porque ele tinha, além do banco, tinham 3 caras no time titular. O Guerreiro estava voando, 2013 chegou. Tinha chegado em 2012, mas foi a Liberta que ele jogou. O Gil tinha chegado acabado de chegar da França. E tinha o Renato Augusto. Então era o time o Pato com toda aquela coisa ainda de como alternativa no banco, né? As 3 contratações, né? Para falar o tamanho do Renato Augusto, né? Um dia há de alguém, não o Amarília, que ele já andou falando aí, de confirmar alguma coisa aí nesses órgãos, nessa entidade que comanda aí o futebol sul-americano, que teve alguma coisa combinada para o Corinthians não ser bicampeão, porque tinha matado o menino lá, a torcida. Kevin Espada, né? O Kevin Espada. Então, talvez se o Corinthians fosse campeão, ia ser. Para a imagem era ruim. Para a imagem era muito ruim da instituição. Então, alguma coisa teve, porque aquilo lá que aconteceu não existe. Falando sobre negociações, porque o Corinthians a gente, né? Porque nós somos tudo Corinthians. Aqui a gente pode falar que é Corinthians. Porque está na televisão, eu não sei como é que o Vessão não reage, ele vai estar mais tarde no Arena SBT. Aliás, pedir para a galera assistir o Vessonão lá, que, aliás, ele entende mais de futebol que os caras que estão lá. Ele entende mais aqui também, viu? Pois é, mas lá os caras meio que agora... Na verdade, onde você acha... Eu estava até pensando isso daí. Onde será que foi Eu até penso que pode ser um pouco do Neto ali, do craque Neto. Esse negócio de desbravar o lance que eu sou Corinthians, eu sou São Paulo, eu sou Palmeiras, de admitir o clube do coração que torce. Porque quando a gente era moleque, tinha muito esse bloqueio, né? Tinha muito, muito. Hoje eu acho que é uma coisa mais normal. Até porque, cara, se você fala, você até fica com a maior tranquilidade de criticar o seu próprio clube. Isso. Eu acho, assim, sinceramente, cara. É o que eu faço aqui. Ou de elogiar um rival. O cara vai falar, ele tá falando do rival... alguém, sei lá, vou detonar a organização que o Palmeiras está hoje, só se eu fosse um idiota do jeito que os caras estão. Assim, eu acho que dá até mais tranquilidade. Mandar um grande abraço para o Marcelo Canteiro, que mandou um superchat aqui de R$5. Muito obrigado. Pedir para que você siga no Alambrado. Siga também o Alambrado Alvinegro. Uma honra receber a tua mensagem, que é a seguinte: Timão está em grande fase e vocês só reclamam do Yuri, do Lucha. Vocês não têm defeitos, não? Pô, eu tenho defeito. Na verdade, assim, eu tô meio gordo, eu tenho gastrite, eu tenho um monte de defeito. Às vezes eu sou meio chato. O Yuri Alberto, o Lucha, ele tá com crédito, porque de fato ele tem vencido os jogos.
Mas o time em si não está jogando tão bem. Não está jogando bem. Tanto que contra o São Paulo, o time não jogou bem. Primeiro tempo horrível. Ficou aquela animação pela vitória e tudo mais. Mas o Corinthians perdeu o meio campo pro São Paulo. O Corinthians teve dificuldade. O centroavante, camisa 9, não chuta uma bola no gol. Fez um golaço contra o Vasco. Contra o Vasco fez um golaço, mas contra o São Paulo não. Aliás, contra o São Paulo não. Os últimos 10, dá até para puxar na memória aí, os últimos 10 jogos, ele mal chutou no gol. Então, é sempre assim. O Yuri faz um gol, renova o migué dele por mais 10 jogos. Aí ele fica 10 enganando, depois faz um gol, 10 enganando. Mas é que eu acho também, ele não é aquele cara assim, ó, hoje o Yuri perdeu 4 gols, que olha, o time criou para ele também não é isso. Também não chega desse jeito pra ele. Mas você prefere o cara que produza e perca gol, ou o cara que nem chegue perto do gol? Que vai cruzar e fura e cai de maduro. Depende muito do arco, né? O arco geralmente é o Renato, né? Eu acho que centroavante tem que chutar mesmo que chute errado, chute para fora. Podemos só fazer na audiência rotativa do rádio, como diria Milton Neves, o grande cabeção. Repetir uma informação que a gente deu no começo aqui, Vessone. O mês de Interrão, um abraço para você. Ele fala assim, e esse papo do Alexis Sanches é quente? Porque é um assunto que, para mim, o cara chega para arrebentar, meu. Aos 34 anos, número alto de jogos até no Olympique de Marseille, fez 51 jogos e seleção chilena na última temporada, foi oferecido por empresários. Daí, isso avançar para uma oferta, uma proposta, o interesse do Corinthians mútuo ali de falar, beleza, eu também quero, tô precisando, aí é outro estágio. 50 jogos. 50 jogos na temporada. Quantos gols? 20. 3 assistências. E o São Paulo que está contratando não fez um gol. Rames Rodrigues. Tô falando do Lucas, né? Lucas. O Rames deve ter feito 2. Não, o Rames fez 8 jogos no Olympique. Mas o que você, no teu feeling ali, você acha que o Corinthians, como você mesmo disse, está buscando ele como uma alternativa, não de posição, porque ele joga mais do lado esquerdo, o Alex Sanches é mais centralizado. Não, né? agora ele está centralizando mais pelo mapa de calor dele ali. Mas a questão é o seguinte, o Corinthians acho que não disponibilizaria 2 granas, uma enorme para o Guedes e uma para ele, na situação que está. Se sai abre o buraco na folha, aí eu acho que é possível de você até do Lua. O Lua foi pro Lucas Veríssimo. Tem, mas quase que isso. O Lua foi pro Lucas Veríssimo. Mesmo empresário, inclusive, e tal. Eu tô tão triste que o Lua foi embora. Eu também. Não, sabe o que mais me surpreende? Você fez um churrasco. É a festa que os caras fazem lá, esse enganador. É uma coisa impressionante, cara. O cara foi ídolo lá, né, meu? Ele deu uma Libertadores pro Grêmio e o Grêmio 15 anos sem ganhar nada, né? Então, o Jeromel, o Kahneman, a defesa deles era boa pra caramba. O Corinthians ele tem algumas obrigações na temporada e acho que a principal dela, até focando no ano que vem, é buscar uma vaga na Libertadores, quando eles têm que ficar sempre na Libertadores. Sim. E tem também a questão da Copa do Brasil. Não tem a vaga ainda no ano que vem. Não tem a vaga ainda. A gente estava falando sobre priorizar os campeonatos, de que o Corinthians, na nossa opinião, tem o brasileiro como a principal meta é não ser rebaixado. Não pode subestimar. O Corinthians tem 19 pontos. Ele tem 3 jogos. Grêmio em casa, Coritiba em casa e Inter fora. Projetando 42, 43, né, que é a pontuação ideal, que normalmente acontece que o time não cai. 4-5 não cai. 4-5 é aquele tradicional, mas faz tempo que com menos de 45 os times não caíram já. Por isso quando cai, aliás, caiu 44. 44 ou 46? Não foi o time que caiu com mais pontuação? Então, mas acho que deu 4-4 e mesmo assim caiu, acho. O Corinthians tem esses 3 jogos. Se o Corinthians, de repente, somar ali, pensando em Sul-Americana e Copa do Brasil, pega agora no final de semana o Inter. O Inter que teve fora lá no o Gabriel Mercado foi expulso, perdeu, talvez meio que se entendendo com o maluco do Cudê lá. Se o Corinthians conseguir desses 9 pontos, 7, 2 vitórias e um empate, 2 jogos em casa e um empate, vai para 26. Salvou o brasileiro. Aí eu acho que salvou o brasileiro, cara. Só se der um desastre no seu turno. Aí consegue... Pode inverter, mudar o tabuleiro ali, de repente passa do News. O que você falou, você não tá errado. Mas você já entende o que ele vai falar. Não, a Copa do Brasil, ela não faltam 10 jogos, gente. Ela só faltam 3 agora. Sim. Acabou. Você passou pelo São Paulo, você tá 2 jogos de um título, aí não tem o que fazer. Vai com tudo mesmo. Isso, vai mudar o quê? Sua vida no domingo, você jogar com o time reserva para jogar numa quarta-feira a decisão. Não vai mudar. A questão toda é Renato Augusto. O Renato Augusto teve que se entregar muito nesses 3 jogos. Tá bom, mas o 3, você vai perder quantos Renatos pro brasileiro? 3. Será? O domingo anterior da quarta-feira.
Sim, Contra o São Paulo, se ele joga sem machuca. Você perde a temporada inteira, entendeu? Mas aí que tá, nós estamos falando de 3 jogos que você, na teoria, você precisa também. Ele tem que uma semaninha de preparação para o jogo, tá bom. Mas ele precisa ter ritmo de jogo também. É isso, também. E essa poupada, ele tirou o cara no intervalo, porque já estava. No primeiro tempo terminou 2-0, né? Não, 1-0. 1-0, ele tirou e tal no intervalo. Não, eu digo isso mais que conseguiu se livrar um pouquinho no brasileiro. Vamos botar o time inteiro lá na Sul-Americana, porque o Corinthians precisa, não é só ganhar título, é buscar vaga na Libertadores. E grana, né? Se o ano que vem ficar só paulista, brasileiro e sul-americano, é um desastre. Aliás, se o Corinthians passa pelo São Paulo dia 16, dia 17 cai um pique de 30 conto na conta. Tá mal ou não? Rapaz. 30 milhões como no mínimo vice-campeão? 30 milha. O Cleiton, que contribui com 10,90, fala justamente isso. O time ainda depende 100% do Renato Augusto. Sem ele, não dá. É uma diferença muito grande, né, cara? Não, é assustador. É monstro. 78% de aproveitamento com ele, 20 e pouco sem ele. É assustador. É quase que... E o Renato Augusto tem um negócio que, assim, não adianta fazer, por exemplo, vamos imaginar um jogador rival. Ou imaginar o Dudu tá arrebentando, um jogador que é mais de individualidade. Rafael Veiga. Tá. É um jogador que você fala assim, eu preciso fazer uma marcação homem a homem nele. Porque o cara tá perto do gol. Se o cara fizer uma marcação homem a homem no Renato Augusto, de tão inteligente que ele é, o que ele vai fazer? Ele arrasta o cara. Ele arrasta o cara pra lateral esquerda, ele arrasta o cara pra cá, ele arrebenta com o time adversário. Não é igual o Dudu que fica na ponta esquerda ali fazendo o drible dele, ou um outro jogador qualquer de outro time. Então, e do estádio, o que esse cara orienta os outros jogadores, a visão de jogo que ele tem. Guedes na marcação. Ele é um técnico. E ele fica louco quando, na cabeça dele, de diferente, muito à frente. Ele é muito à frente. Aí, às vezes, um cara do Corinthians faz uma jogada que até eu acho que é normal. Você também vai achar, ele também, você também. Só que pro Renato não é. Aí ele fica bravo com o cara. Aí eu acho que cai a ficha e fala, isso eu faria. Os outros não. Aí ele acalma, porque às vezes ele fica bravo, porque a tomada de decisão do cara foi tão absurda na cabeça dele, não pro cara, nem pra gente, pra ele. E ele fica louco no campo. Eu tava falando aqui, você citou o lance contra o Vasco? Você citou esse lance, é isso? Que ele recebe de costas, ele dá um toque de calcanhar e ele gira para receber, e o jogador que vai receber essa bola, ele vem na direção dele. Tipo isso. Então ficou um buraco e foi o ataque do Vasco. Então ele pensou exatamente isso, né? Ele pensa muito. Na hora de pensar, não era só estar lá, não, mas calma que simples, eu tô sozinho. Mas só que é o seguinte, é normal ter muito mais jogador burro do que jogador genial. Sim, também. Não dá para todo mundo. Genial. Alguém precisa correr para ele. Alguém tem que correr. Sim, sem razão. Tipo, não dá para ter Cantilho. Jogador burro, né? Cantilho. Quem mais que é jogador burro? Me ajuda aí. Tem jogador burro que eu gosto, cara. Eu não vou falar o nome do jogador burro, porque tem um cara que é burro no Corinthians, que é reserva, já foi titular muitas vezes, mas que eu gosto dele. Não vou falar o nome, porque eu não quero chamar o cara de burro, porque eu gosto dele, acho ele um bom jogador. Não, eu tô falando que joga no meio campo do Corinthians. Ele é jogador ruim do que o jogador burro. Ele é burro, mas ele é muito útil pro Corinthians. Ele marca muito, ele corre com o GPS sem GPS. Já sei o que você está falando, é o Rony. O Marcelo, eu gosto muito dele, acho ele melhor que o Fausto Vera, inclusive. Silêncio. Aliás, o Fausto. Acho ele mais útil que o Fausto Vera. Tá mal pra caramba, né? Aliás, o Fausto tá estranho, viu? Tá mal. O Rosinei veio aqui na quinta-feira no Papo Fiel e concordou com a minha opinião. Que o Fausto Vera não joga nada, mas é um jogador que tem passe. Mas você tá estranho em relação à negociação? O Fausto, para mim, ele tá com o corpo e a alma não joga. Ele só tá jogando com o corpo. A alma dele não tá no campo. Pensamento tá na Itália. A janela tá aberta, teve clube inglês oferecendo não sei quanto, o Corinthians não quis. Agora já se falou hoje de novo um jornal inglês dizendo que outro time inglês está atrás. Acho que enquanto não fechar essas coisas dessa janela, a alma não volta pro corpo. Sabe quem fez? Você acha que ele, de repente ele viu? Sabe quem fez a jogada, né? Você. Sabe quem fez? O único que fez a jogada. Foi você, Pinóquio? Pronto, né? É que a sogra pediu para vir antes, senão eu tinha feito. E a sogra? Tá bem? Já vai piorou. Piorou. É porque, de repente, quando ele veio, ele deve ter vindo já com esse pensamento. Eu fico um ano... Ele veio na janela do ano passado, isso é metade do ano. Sim. Fico um ano ali no Corinthians e tal, depois na janela do ano que vem eu vou embora. Só que o Corinthians pagou 40 pau nele. Para você brincar de ter alguma coisa e ser feliz, é de 40 no mínimo. Exatamente. Não adianta você pintar uma proposta de 30, você vai perder 10. A proposta era de quanto? Do time aí? Não, ninguém falou. Só disse que o representante veio, conversou com o Duílio, foi no CT da Inglaterra e não sei o quê. 40 seria o quê? Pelo menos uns 10 de euros já supera. Aí já dava superado e você ganharia alguma coisa, pelo menos, em cima, no jogador. Ah, mas acho que vende. É que o Corinthians tem aquela cláusula lá que me intrigou isso aí uma vez. Acho que foi você que falou disso, não? Tem uma cláusula lá que aí não precisa passar pelo
Pelo um valor. O valor. Essa é ótimo, hein? Pô, como é que é mesmo que funciona? Deixa eu fazer uma pergunta antes. Você descobre essas coisas, hein, velho? Porque só você descobre uma enciclopédia. O cara, ele tá ligado e fala assim, meu... Deve pensar assim, mas você sofre um pouco de ódio dos caras lá, né? Porque você vai revelando as mutretas, as coisas. Hoje, por exemplo, a gente noticiou, você acha que eles ficaram felizes? Noticiou que acabou o contrato de um cara que ficou 2 anos e 7 meses e nunca pisou. Como é o nome da figura? O Heitor, né? Heitor Casagrande, zagueiro. Ninguém nem sabe, vocês provavelmente não sabem disso. 2 anos e 7 meses, nunca jogou, acabou hoje o vínculo dele. Então, assim, esse tipo de controle não agrada ninguém. Mas tinha aquele André Vinícius, zagueiro, que, aliás, eu vi outro dia, ele teve um contrato longo também no Corinthians. Filho do André Luiz, o filho do André Negão, foi zagueiro do Corinthians. Cara, se jogou 1 ou 2 jogos, né? Ele era até da seleção sub-20. Ele era bom jogador mesmo. Mas que não Só que no Corinthians desenrolar. não conseguiu desenrolar, não conseguiu jogar. Teve lesão cruzado e tal, e não conseguiu jogar. Então, essas coisas assim, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro. Mas era do 23. Então, esse era do 23. O Duqueiroz era do 23. O Raul Gustavo era do 23. Não foram tão. Eles chegaram a treinar um pedacinho, né? ali e tal. Foram treinar, mas nunca nem jogaram o jogo oficial, sabe assim? O Heitor foi curioso que ele renovou esse ano, foi emprestado para Portugal. Isso é curioso. Divisão de Portugal. Isso é curioso. Assim, o cara era do 23. Quarta divisão de Portugal? Pô, se dá aquecimento, a gente joga lá também. Né? Vou ver se eu tive agora uma curiosidade. Você teve aquele... Não foi um entrevista, você não fez absolutamente nada. Sim. Só nesse superchat aí que passou, bora. Senão... Onde? Marcelo Canteiro. Lê então, pô. Eu vou ler. Já que você tá dormindo aí, eu vou ler. Time não joga bem e a culpa é do Lucha? Interrogação, meu Deus do céu, Marquinhos. É que ele fez em 3 meses muito mais que o Cuca e o Lázaro. Que o Cuca, o Fernando Lázaro, o Cuca e o Vitor Pereira. E ele quis treinar o time em um momento que o próprio Tite recusou. Marcelo, a gente falou aqui, né? Até o jogo agora do Vasco, ele tinha mais derrota do que vitória. Também não é bem assim. Eu acho que os 2 primeiros meses dele, ele foi mais diretor de futebol do que técnico. Isso. Só que o cargo dele é cargo para ver o time jogar. A gente tem que cobrar também. E treinar, trabalhar taticamente, treinar tecnicamente. E algumas dessas semanas, com o Corinthians, o Vessa acabou de falar, não jogando com o time principal contra o Liverpool para se preparar para um jogo no Brasileiro. E chegava no Brasileiro, era aquele contra o Bragantino. Horrível dentro da Loucos pelo Corinthians. Boa noite, um salve para Estopim da Baixada. Um grande abraço aí para você. E mandar um grande abraço também para o Odair Carvalho. Ele escreveu assim: tá aí uns caras que não dá moral pro chat que não tá super. Beleza, parceiro? Tamo junto. É só mandar mensagem aqui, perguntar que a gente lê no ar, tamo junto. É só mandar que é nóis. O volume também é muito grande. Muito grande. Não é isso, não. Hoje. A gente tá lendo. Eu quero fazer uma pergunta pro Vessone, que é a seguinte: você vai até o que eu vou perguntar, né? Porque eu dei um spoiler. Aquela tua pergunta que você fez, uma pergunta nada demais pro Cássio e ele deu no meio, não foi isso? Aquela vez, Como é que foi depois? Você já encontrou com ele em zona mista de novo? Sim, foi tranquilo. No outro jogo, eu já perguntei, ele respondeu numa boa. Ali eu acho que ele queria mais dar uma desviada mesmo, o negócio do gesto dele com a mão na orelha, ele conseguiu e tá tudo certo. Mas isso não é legal, né? Eu acho assim, os profissionais, os jogadores, têm que respeitar. O respeito tem que ser recíproco, né? Eu acho que se vem desrespeito de um lado, se volta um desrespeito, beleza. Mas aí acho que é isso que você falou, ele quis desviar aquela atenção e tal, não sei o quê. Acabou conseguindo. Eu vou tomar liberdade para falar de um assunto que não é do Corinthians, mas que me chamou muita atenção nesse final de semana. A gente já trouxe aqui vários jogadores contando história de briga, de treta, de pancada, fui pegar o cara no vestiário, não sei o quê. Mas essa foi demais, hein? Do cara bater no Pedro, meu. O Pablo, né? O preparador físico do Flamengo, né? Porra. Deu um murro no rosto do Pedro. Cara, já tinha feito isso aí também no Olympique de Marseille com o torcedor, encheu a mão na cara do cara. Cara, esse lance é muito complicado, esse lance de... o futebol mexe com as emoções, então é óbvio que profissionalmente a gente imagina se eu tô na TV Bandeirantes e dou um soco na cara ou tomo um soco na cara. A gente tem que fazer os paralelos, mesmo que o futebol mexa com as emoções. Porque tá no teu ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho. É inaceitável, em pleno século XXI, cara... O que seria natural ele chegar e falar assim, o São Paulo, ele não quis aquecer. Então, beleza, vamos multar, vamos fazer alguma coisa. Seria o procedimento mais natural. Eu não sei por quê. Percentual do salário e aí... percentual do salário. A impressão só que eu tenho é que acontece muito mais vezes essas coisas, sabia?
Só que como tem a cultura do vestiário, o respeito que o vestiário é sagrado, aquilo fica. Aí quando os caras param, eles vão nos podcasts da vida e saem contando, porque esse partiu para cima e tal. Eu acho que é até mais comum do que a gente imagina, só que fica entre eles e quando eles param, passa 20 anos, eles contam as histórias. Eu acho que tem mais. Posso contar uma do Rosinei? Vou contar do Rosinei, só para fazer duas coisas aqui. Conta do Rosinei. Não, que aliás está no Papo Fiel aí, tá também nos cortes, então se inscrevam no nosso canal Alambrado Alvinegro, tá nos cortes do Rosinei. O Rosinei veio semana passada, quinta-feira passada aqui, ele contou uma demais que a Gaviões, a torcida organizada, foi pegar o Roger Flores na concentração. Lá em Atibaia, eles foram para Porto Feliz, estava dando ruim. Crise no Coringão, tentaram se esconder lá em Atibaia, a Gaviões achou, foi no hotel e foi para pegar o Roger. Entrou no hotel, estava o Carlos Alberto. O que o Carlos Alberto fez? O que vocês querem aqui? Não, queremos o Roger, não sei o quê. Pois não, levou a Gaviões até a porta do quarto do Roger. 215. É aqui, ó, quarto tal. Você acha que o ambiente era agradável? Era tranquilo o ambiente? Só levou, né? Você viu que o Tevez e o Neymar jogou, hein? Para levar esse time todo desestruturado aí. Agradecer demais, aqui são mais de 2.000 pessoas. O Roberto Garcia e essa história do Pedro no Corinthians. A gente já falou um pouquinho, mas como a gente está falando do Pedro... Como a audiência rotativa. 13 jogos no Brasileiro, o limite são 6. Já jogou a Copa do Brasil, viria só para jogar a Sul-Americana. Nem vou gastar muita saliva com isso. O Matias Rojas é de vidro, velho. A gente falou aqui, inclusive o Salazar veio aqui, deu até um retrospecto curioso, né? O Thiago Salazar da Gazeta veio aqui, e ele falou que nos últimos 2 anos ele tinha feito 50 jogos pelo Racing. Então, cara, o que os caras lá internamente falam? Essa daí, por exemplo, a primeira que ele teve no Corinthians logo no segundo jogo, me pareceu mais azar, porque ele pula um jogador para fazer a jogada, o cara dá um carrinho, na hora que ele desce do pulo, ele torce o pé com trauma, não sei o que tal. Cara, é do jogo. Foi lá, driblou um cara, pulou, na hora que caiu, tropeça ali na perna do cara tal, e torce. Assim, no primeiro momento, segundo jogo, um problema como esse eu levo nessa linha mais de azar tal. Vamos aguardar, se daqui a pouco tem uma muscular, tem uma não sei das quantas, aí você já começa a ficar de olho. Eu levo muito com essa como um azar só mesmo. É que o histórico dele é de lesão muscular, né? E esse foi um torce, né? No pé. Trauma em torce. De um drible. Eu acho até que... Vamos imaginar que ele está arrebentando, que ele é o Renato... Vamos trocar, ele é o Renato Augusto. E o Corinthians tem uma final de campeonato, faz aquela botinha, toma aquela infiltração e vai pro jogo. Eu acho que iria pro jogo. Eu acho. Numa extrema necessidade. E acho que nessa coisa a gente estava falando do Lucha, o Lucha tem algumas coisas, muitas coisas ruins, traz alguns vícios ruins, de repente até da fase muito boa dele, em que talvez ele olhe agora e fala assim, pô, eu não sou o mesmo cara, mas ele traz muitas coisas boas também, né? A gente fica dando paulada criticando só o Luxemburgo, mas, pô, aquela reação dele com o Felipe Augusto é gago ou tava nervoso? Não, é gago. Eu acho que ele é gago. Ele é gago mesmo? Eu não sei, porque eu nunca vi uma entrevista do Felipe Augusto. Ele é gago e aí a assessoria até... Mas muito gago? E aí a assessoria até evita colocar na zona mista, prefere que ele vai, por exemplo, na Sul-Americana, naquela com o treinador, porque o treinador 8 perguntas para ele e uma para o jogador. Tá. Então, ele falaria menos. E evita passar na zona mista. Só que ele fez o gol, ele teve que ir. E aí ele teve que falar mais. E aí o Lucha brincou para tentar. Enfim, o menino cara, é muito gago, eu não vi, cara. Coitado. Você não viu? Pô, é muito gago. E a gente brinca, mas ele Velter é gago. Ele é muito gago. Ele é um cara que... O Lucha foi levando, né? O Renato deu, passe. Mesmo o Gil. O Gil, depois que passa no hotel... A preleção do Lucha, ele banca o Gil, fala, você vai ser titular em Minas. Seria fácil, contra o Mineirão 1-0, seria fácil tirar o Gil do time. Não tirou e bancou. Então, essas atitudes dele, ele vai ganhando um pouquinho os caras. A preleção dele, porque a preleção também, as preleções boas, elas só passam, as preleções são boas, porque elas só passam após as vitórias. A gente nunca viu uma preleção... Mas sem pica pro Shell, já chega. Não, mas ele foi muito bem ali, de comprar a briga do Gil. E quem é o outro jogador que ele tá apontando, vocês sabem, não? Porque ele aponta, brigou com o Gil, brigou comigo, brigou com você, eu não consigo identificar quem é. Você viu a preleção do Lucha? Vi, mas ele não sei quem é. Mas, e o Gil fez um grande jogo contra o São Paulo, né? Sim, contra o Bahia, para mim foi o melhor zagueiro do Corinthians no jogo. E o que o Vess falou é verdade, porque naquele momento ele tinha o Bruno Mendes, que é um zagueiro que está pedindo passagem, ele podia facilmente. Uma pressão absurda em cima de mim, falta o Mendes.
E não, ele banca o Gil. Inclusive o Gil, o zagueiro mais alto dentre os que estavam, fora o Veríssimo, né? Que tá chegando agora para dar esse equilíbrio. Variedades Online fala, Cascão, e a cirurgia do Paulinho? E pergunta se a Neoquímica Arena vai ser ampliada. O Paulinho teve lá no apito final, que falou com o craque Neto. Parece que já está se recuperando, né? Mas está acabando o ano. Então, eu não sei se vai dar tempo, né? Não dá, não. Acabou. Mas deve renovar até recuperar. É isso, ser obrigado por legislação a renovar. O duro é que eu acho um absurdo o Corinthians ter que arcar mais não sei quanto tempo mínimo, são 6 meses o mínimo. Não. Ele tem que estar bem. Se faltar 2 meses, você renova. O mínimo é por 3, você renova por 3. Não, mas eu acho absurdo. É o mínimo, é legislação. Ele recebe uma bala de salário. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Corinthians, por exemplo, não quis emprestar o Luan para o Grêmio e quis a rescisão, porque se ele tem uma lesão grave, você tem que renovar com o Luan para o mesmo salário. Aí não dá. Entendeu? E aí por isso que ele emprestou. Né? Agora não, rescindiu. Porque quando você empresta, o contrato é seu. Não interessa que ele em relação ao Lorema, até você falando assim, acho que foi você que falou, o problema de colocar o Luan para jogar, problema entre aspas. Né? Não só de se machucar, mas vai que ele arrebenta. Vai que ele fala assim, foi você que falou isso ou não? Também, você teria que renovar. Vai que ele arrebenta, faz não sei quantos gols, por eles ganhar título, aí você vai renovar de novo com esse manco? São 6 meses versus 2 anos e meio não jogando nada. Como é que ficou essa coisa do Luan? O salário, ele abriu mão do salário? Porque ele pegou o que estava devendo de imagem. Até onde a gente sabe, ele recebeu tudo para trás. Até onde a gente sabe, a diretoria chama renovação e transparência. Até onde a gente sabe, ele pegou tudo que era para trás e o para frente ele abriu mão. Leu uma mensagem aqui do Ítalo Roseno, um abraço para você, Ítalo. Ele escreveu assim aqui, ó. O Gil falhou contra o São Paulo. Realmente no gol ele tropeça, ele sai andando. Vocês passam muito pano. PQP, um abraço para você. Eu já dei minha opinião. Para mim, o Gil, serviços prestados excelente, um grande ídolo, mas chegou no final do ano, acaba o contrato no final do ano, dá uma camisa comemorativa e tchau, cara. Eu até acho isso também, mas eu acho que hoje o Corinthians, com o Gil na zaga, se for uma defesa ali bem montada, e agora tem volante, né? Porque o Moscardo é um cara que corre muito. Para mim, o Veríssimo é pro lugar do Gil. Meu. O Veríssimo é pro lugar do Gil, no meu entendimento. Não pro lugar dos moleques, não pro lugar do Bruno Mendes, que falam, né? Que também vai ter renovação de... Não sabe se vai renovar ou não, porque também zagueiro que ganha em dólar. Não vai renovar. A gente falou isso aí. Não, o Bruno Mendes. O Bruno tá difícil, a coisa tá embaçada. Então, porque ele ganha em dólar, aí ganha, sei lá, 150 mil dólares, 200 mil. 700 conto. Aí quando vai renovar, que é quase o zagueiro de quase 1 milhão. Aí não dá, né? Zagueiro muito, muito caro pro nível... Aliás, pro nível do futebol que ele joga. A verdade é essa. E a gente já está encerrando, né, Fabrício? Estamos chegando aqui no final aqui da nossa resenha no Alambrado, recebendo o grande Gabriel, Tite, Fechou, Pinóquio. Você tem 800 mil sobrenomes, é um monstro. Além de ser um baita, não é só imitação, um baita no jornalista, tem opinião, é muito da hora receber você aqui, muito obrigado. Valeu, Casca! Tamo junto, é nóis. Você que é o Cascão, toca do Corinthians. Sou eu, só passo a agenda aí, o Vesson não vai ter que... O Vesson não vai ter que se retirar. O Vesson é estrela, por causa do Arena SBT. Vai daqui para Arena SBT. Vamos lá, vamos ver se o Sheik não te tratar bem, você vem aí e fala. Valeu, obrigado aí todo mundo aí, galera. Tamo de novo aí pelo carinho. Precisa trazer o Sheik aqui, hein? Vamos trazer o Emerson Sheik aqui, com certeza. Um dia ele vai colar aqui na Alambrada com a gente. Agradecer a você do meu timão. Pode pedir atrás da conta já, ó. E para você seguir a gente na Alambrada Alvinegro, quinta-feira vai vir aqui o Seba e a galera do Inimigos da HP, o alemão do Inimigos da HP. Samba e futebol, são corintianos, acompanham tudo do Coringão, corintiano que a gente, torcedor mesmo. Então, muito obrigado a você que está no meu timão. Siga a gente também na Alambrada Alvinegro. Essa resenha nossa, em mais de 2.000 pessoas com a gente nesse bate-papo muito da hora. Pode trazer a conta, cola no Alambrado. Vai, Corinthians. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Casca. Obrigado, Vessa. Tamo junto. É nóis. E amanhã 2-0 Coringão.